O cristão levará muitas cusparadas. Parte 05, dia 11 de maio de 2026. Não parecerá incrível que aquelas mãos sagradas, que são como anéis de ouro engastados com berilo, tenham sido outrora pregadas em uma forca, e que aquelas bochechas, que são como uma cama de especiarias, como flores doces, deveriam ter sido pregadas? Espancado e machucado? Estaremos bastante certos do fato, e ainda assim nunca deixaremos de nos perguntar, que seu lado foi cortado e seu rosto foi cuspido. O pecado do homem, neste caso, sempre nos surpreenderá. Como você pode cometer esse crime? Ó, vós, filhos dos homens, como pudestes tratar tão mal alguém com desprezo cruel? Ó coisa descarada, chamada pecado, tu tens de fato, como diz o profeta, a testa de uma prostituta. Tu tens um coração de demônio, o inferno arde dentro de ti. Por que você não cuspiu nos esplendores terrestres? Por que o céu deve ser o teu desprezo? Ou se o céu, por que não cuspir nos anjos? Não havia lugar para tua saliva? Mas seu rosto, a cara dele, ai de mim, a cara dele, tal beleza deveria receber tal vergonha como esta? Eu poderia desejar que o homem nunca tivesse sido criado, ou que, sendo criado, tivesse sido arrastado para o nada, em vez de viver para cometer tal horror. No entanto, aqui está um assunto para nossa fé descansar. Amados, confie em si mesmo nas mãos de seu grande substituto. Ele suportou toda essa vergonha. Então deve haver mérito e eficácia mais do que suficientes nisso, que foi o prelúdio de sua preciosa morte, e especialmente em sua própria morte deve haver mérito suficiente para eliminar toda transgressão, iniquidade e pecado. Nossa vergonha acabou, pois ele a suportou. Nosso castigo foi removido. Ele suportou tudo, em dobro por todos os nossos pecados. Nosso Redentor pagou. Volta ao teu descanso, ó minha alma, e deixa que a paz tome posse total do teu coração que chora. 3. Mas o tempo nos falta e, portanto, mencionaremos a seguir a terceira luz na qual é nosso desejo ver o Salvador. Amados, desejamos ver o Senhor Jesus Cristo como o servo de Deus? Ele assumiu a forma de servo quando foi feito à semelhança do homem. Observe como ele executou este serviço corretamente e completamente. E lembre-se de que devemos considerar esta terceira imagem como nossa cópia, que deve ser o guia de nossa vida. Eu sei que muitos de vocês estão felizes em se chamarem servos de Deus. Não tome o nome em vão. Como Jesus era, você também está neste mundo e deve procurar ser como ele. Primeiro, como servo. Cristo foi pessoalmente preparado para o serviço. Ele passou 30 anos ou mais aqui embaixo, aprendendo a obediência na casa de seu pai. E os anos seguintes foram gastos aprendendo a obedecer pelas coisas que ele sofreu. Que servo ele era? Pois nunca cuidava de seus próprios recados, nem fazia sua própria vontade, mas sempre esperava em seu pai. Ele estava em constante comunicação com o céu, tanto de dia como de noite. Ele diz, ele desperta manhã após manhã. Desperta meu ouvido para ouvir como erudito. O bendito Senhor, ou sempre que o dia raiava, ouvia aquela voz suave que o chamava. E ao seu sussurro, ele se levantou antes do nascer do sol, e ali ao alvorecer o encontrou na encosta da montanha,
esperando em Deus em oração de luta. Levando sua mensagem do Pai para que ele possa ir entregá-lo aos filhos dos homens. Ele amou muito o homem, mas amou mais a seu Pai, e nunca veio anunciar o amor de Deus sem tê-lo recebido como homem fresco do coração divino. Ele sabia que seu Pai sempre o ouvia e vivia no espírito de aceitação consciente. Você já notou que às vezes uma passagem começa: naquela hora, Jesus respondeu e disse, e ainda assim não há aviso de que ele havia falado com alguém antes, ou que alguém havia falado com ele. O que ele disse foi uma resposta a uma voz que nenhum ouvido ouvia a não ser o seu, pois ele estava sempre com os ouvidos abertos, ouvindo a voz eterna. Tal serviço Jesus prestou e você deve prestar o mesmo. Você não pode fazer a vontade do seu Senhor a menos que viva perto dele. É inútil tentar pregar com poder a menos que recebamos nossa mensagem do próprio ser de nosso Pai Celestial. Tenho certeza de que vocês, como ouvintes e como leitores, sabem a diferença entre uma palavra morta que vem do próprio cérebro e dos lábios de um homem ou de uma mulher e uma palavra viva que o pregador entrega fresca como o maná que caiu do céu. A palavra deve vir do ministro como pão quente, saindo do forno, ou melhor ainda, como uma semente com vida dentro dela, não como um grão seco com o germe morto e morto, mas como uma semente viva que se enraiza em suas almas e brota para uma colheita. Isso fez de nosso Senhor um servo tão bom que ele ouviu a voz de seu Pai e se entregou à vontade do Pai com perfeição. A palavra deve vir do ministro, como pão quente saindo do forno. Nosso texto nos assegura que este serviço não conheceu reservas em sua consagração. Nós, geralmente, recuam para algum lugar. Tenho vergonha de dizer isso, mas lamento ter feito isso. Muitos de nós poderíamos dar a Cristo toda a nossa saúde e força e todo o dinheiro que temos com muito coração e alegria. Mas quando se trata de um ponto de reputação, sentimos o aperto. Ser caluniado, ter alguma coisa suja dita de você, isso é demais para carne e sangue. Amém. Tem continuação. Deus seja louvado e engrandecido através de seu Filho amado Jesus Cristo, que nos salvou de todos os nossos pecados. Obrigado, ó Deus, por Jesus Cristo, teu Filho amado, hoje e sempre eternamente. Amém e amém.